Fala, meninos! Vamos agora continuar o nosso conteúdo. Vamos agora estudar gimnospermas, tá? Continuando em nossa sequência de grupos de plantas. Vimos briófitas, pteridófitas, agora vamos ver gimnospermas e angiospermas. Pega teu caderno, segue fazendo as anotações. Ou então, depois copia, baseado nos slides que eu mandei para vocês. Começando aqui, ó. Gimnospermas são as primeiras plantas que apresentam semente durante o processo de evolução biológica dos vegetais. Primeira coisa que você tem que lembrar, o que significa gimnosperma? O nome gimnosperma vem de semente nua, quer dizer o quê? Semente sem fruto. Mas, professor, até então a gente não entendeu, não viu o que é uma semente. Essa é a principal característica evolutiva que veio nesse grupo de plantas. São as primeiras a possuírem semente. E qual é a função da semente? A função da semente é uma só. A função da semente é proteger o embrião e garantir nutrição para que esse embrião possa se desenvolver nas mais diversas condições. Ou seja, é a semente que permitiu com que aquele embrião pudesse sair daquele local onde ele foi fecundado e conseguisse se desenvolver em outro local. Por exemplo, quando você come uma determinada fruta que tem uma semente, eu tirei ela na zona norte da cidade e fui comer na zona sul da cidade. Chegando lá, eu joguei aquela semente fora. Ela poderia cair no local adequado e germinar e se desenvolver. Ou seja, a planta conseguiu sair da zona norte para a zona sul da cidade sem se locomover. Ela não saiu andando, mas ela usou a semente como forma de dispersão da planta de um lugar para outro. Assim ela conseguiu andar dentro do meio terrestre e invadir cada vez mais regiões do meio terrestre, ficar mais distante da água. Opa, professor, entendi. Mais distante da água, quer dizer, então tem a ver com a reprodução. Sim, pegou bem. Quer dizer que tem a ver com a água, a independência da água para a reprodução. Então, as plantas daqui para frente, que são gimnospermas e angiospermas, elas são independentes da água para a reprodução. A gente tem o quê? Elas são consideradas plantas fanerógamas. O que é uma planta fanerógama? É aquela que não depende da água para a reprodução. Ela criou um novo artifício que a gente vai ver no decorrer dessa aula. E um desses artifícios culmina na semente. A origem do nome está relacionada com a presença dessas sementes, questão das protegidas de fruto, isto é, sementes nuas, como a gente já comentou. Olha aqui exemplos de gimnospermas. No Brasil, a gente tem os principais, são os pinheiros do Paraná, mas tem também aqui araucárias, sequoias, são exemplos de gimnospermas. Nós temos aqui, as gimnospermas marcam evolutivamente o aparecimento das sementes como consequência da heterosporia, que é a produção de dois tipos de esporo. Um esporo masculino, que é o micrósporo, e o outro feminino, que é o megásporo. Entendam muito bem. Aqui é uma confusão. Muita gente confunde com gameta. Aqui não são gametas, são esporos. Lembre que os esporos vão formar... O esporófito forma um esporo, que o esporo forma um gametófito, que o gametófito forma gametas que se unem para formar um esporo. Aqui nós temos não é inversão, mas é uma alteração nesse processo. Como assim, professor? Lá na formação do esporo, eu vou ter dois tipos de esporos. Eu vou ter um esporo que a gente vai considerar ele como sendo masculino, que é o micrósporo, e vou ter um outro esporo que ela vai considerar ser feminino, que é o megásporo. Então, nós temos aqui a formação de dois esporos diferentes, micrósporo e megásporo. Os elementos reprodutivos estão unidos em estróbilos, que correspondem às flores das gimnospermas. Cuidado quando for colocar esse nome, flores de gimnospermas. Isso é uma super pegadinha. Não caia nessa pegadinha. As gimnospermas não possuem flores. O que é o estróbilo? O estróbilo nada mais é do que uma união de vários esporos. Vários esporos formam um estróbilo, certo? Conjunto de esporos formam um estróbilo. Eu posso ter um estróbilo masculino e posso ter um estróbilo feminino. Aí é uma pegadinha. A questão te induz a achar que isso é uma flor. Aí você acha que ela é um outro tipo de planta e não uma gimnosperma. Não cometa esse erro.
Olha para cá. O estróbilo, pode ser também chamado de pinhão. Ó. Olha, dá para ver bem aí, ó. O pinhão é formado por vários pedacinhos desses aí, ó. Esses vários pedacinhos dentro dele tem a semente que está do lado direito da tela aí para vocês, ó. Então, o estróbilo nada mais é do que a união de várias sementes que se unem formando esse esporo que vai virar semente, tá ok? É a pinha. Olha aqui isso é interessante, ó. São plantas traqueófitas, pelo fato de possuírem vasos condutores de seiva. A observação importante, anota no teu caderno. São as primeiras plantas a possuírem verdadeiramente vasos condutores de seiva, xilema e floema. Lembra que eu falei na aula passada? Xilema mais interno, floema mais externo. Xilema conduz seiva bruta, floema conduz seiva elaborada. Seiva bruta é água e sais minerais. Seiva elaborada é açúcares e agentes metabólicos energéticos. Não pode esquecer. Então, primeira planta que possui vaso condutor de seiva. Não erra. Gimnosperma. Não confunde com pteridófita. Pteridófitas são pseudo-vasos. A partir das gimnospermas, ocorre a independência da água para a reprodução, com o desenvolvimento do tubo polínico, que carrega o gameta masculino até a oosfera gameta feminino. Para tudo, que agora é a grande sacada das gimnospermas. As gimnospermas, lembra que eu acabei de falar, conseguiram independência da água para a reprodução por conta de um mecanismo. Que mecanismo foi esse? Lembra que a gente tinha, até então, na briófita e pteridófita, um anterozoide, que era o espermatozoide que nadava? Aqui não. Aqui a gente vai ter uma forma de levar esse espermatozoide de um lugar para outro sem a necessidade da água, e mesmo assim ele ainda vai se desenvolver dentro d'água. É um negócio difícil de perceber. Vamos observar aqui a imagem para vocês compreenderem. O que acontece? Aqui nas gimnospermas, o que acontece? Nós temos a formação do grão de pólen. Vou já mandar uma imagem para vocês aí em separado, para vocês captarem um videozinho disso acontecendo. O grão de pólen, ele é o gameta masculino. Ele é o quê? É o gameta masculino dentro de uma esfera circulada de moléculas de oxigênio e hidrogênio, que fazem com que ele flutue, fique flutuando no ar e seja levado pelo vento. Aí ele sai voando de uma planta até chegar na outra. Nessa planta que tem a parte feminina, o estróbilo feminino, dentro dele tem uma cápsula que a gente chama de tubo polínico, que na hora que ele entra em contato com o grão de pólen, ele se dissolve e o espermatozoide ou anterozoide que está dentro desse grão de pólen nada nesse pedacinho pequeno até chegar na oosfera, que se desenvolve lá dentro em um meio líquido, que são envoltos e se desenvolvem formando a semente. Então, essa foi a grande sacada. Como, professor? Foi a formação do tubo polínico, porque o tubo polínico conseguiu se adaptar à chegada dessa nova forma de transporte, que é o grão de pólen. Então, quem garantiu a independência da água para a reprodução das gimnospermas e angiospermas, que as duas têm a mesma função, é o tubo polínico. Por quê? Porque ele se adaptou à nova forma de transmissão do gameta masculino, anterozoide, que agora é chamado de grão de pólen, tá? Ao final desse vídeo eu vou mandar para vocês as imagens dele bem legalzinho para vocês compreenderem. Vamos agora para a angiosperma e as características gerais. Angiosperma. Angiosperma é uma evolução da gimnosperma. Tudo que tem na gimnosperma de evolução foi passado para a angiosperma. Ou seja, a gente tem vasos condutores de seiva e tem semente. O que não tem, que apareceu de novidade? Apareceu de novidade frutos e flores. Então a gente vai priorizar, conversar sobre isso aí. O que é o fruto e qual a função do fruto e qual a função da flor, porque todo o resto a gente já comentou nas gimnospermas. Vou só dar uma lida aqui para ajudar vocês nos slides.
Conquista definitiva de ambiente terrestre na evolução dos vegetais ocorre com as angiospermas, pois apresentam maior grau de complexidade, maior diversidade de formas e grande distribuição geográfica. Estes vegetais apresentam suas sementes protegidas por dentro de frutos, que também funcionam como um mecanismo de dispersão para os vegetais. Ponto. Vamos começar bem daí. Qual é a função do fruto? A função do fruto é uma só. Simples. Para a planta, ele não vai ter função nenhuma. A função do fruto é te enganar. Professor, não entendi. Como assim? Simples. Lembra do exemplo que eu falei há pouco? Eu estou lá na Zona Norte, eu vi uma macieira e deu vontade de comer maçã. Eu peguei a maçã, eu como a maçã e jogo a semente fora no caminhar do que eu estou fazendo. O que acontece? Eu levei a semente de um lugar para outro. Em termos biológicos, a parte que eu comi não vai ter influência nenhuma no desenvolvimento da planta. O que ela vai influenciar é na capacidade que ela teve de se locomover de um lugar para outro, utilizando você como meio de transporte. Ou seja, o fruto foi feito para ser comido. Para quê? Para que você leve a semente de um lugar para outro e com isso a planta consiga chegar a locais onde ela não chegaria somente com a dispersão do vento. Compreenderam? Então isso fez com que a planta conseguisse se movimentar mais facilmente de um lugar para outro. Aumentou a sua capacidade de dispersão, de sair de um lugar para o outro. Isso é a função do fruto. Flores. As flores das angiospermas podem ser vistosas e muitas vezes perfumadas. Isso pode atrair pássaros e insetos que vêm até elas para sugar o néctar, coletar o pólen ou atraídos pelo cheiro de alimentos ou por parceiros sexuais. Vamos entender isso aqui, ó. Qual é a função de uma flor? A função da flor é uma só: servir de isca. Servir de isca para o agente polinizador. O que é o agente polinizador? É aquele que vai levar ou ajudar a levar o pólen de um lugar para outro. Lá nas gimnospermas, a gente viu que o único agente polinizador que a gente tinha era o vento. Já aqui não. Já aqui nas angiospermas, a gente tem aquele que se alimenta da fruta e aquele que se alimenta do néctar da flor. A flor nada mais é do que um complexo cheio de grão de pólen para que o pássaro pouse lá e os grãos de pólen grudem nas pernas dele. Quando ele voar para outra flor, ele leve com ele aqueles grãos de pólen que chega lá, vão cair e vão fecundar aquela região. Ou seja, a função da flor é servir de isca para aumentar a quantidade de chance que o grão de pólen tem de sair daquela flor e ir para andar no mundo para tentar encontrar um órgão reprodutor feminino para fecundar. Então, é aumentar a capacidade de polinizar, de levar o grão de pólen de um lugar para outro. Essa foi a grande sacada das flores. A flor nasceu para ser bonita, para servir de isca. Isca para quem? Para os agentes polinizadores, que são plantas, ou que são pequenos animais, insetos, beija-flor, por exemplo. Todos eles são agentes polinizadores, que não podiam ser utilizados nas gimnospermas porque ela não tinha beleza, atrativo para chamar a atenção de um outro ser vivo. Angiospermas, qual a vantagem disso? Já acabamos de discutir, mas vamos só passar o slide aqui. Ó. Enquanto eles se deliciam do néctar, grãos de pólen grudam no corpo de animais e quando visitam outras flores, os grãos caem dentro de flores femininas e suas células sexuais vão fecundar a oosfera. Dessa forma, a fecundação não depende somente do vento e da água, sendo facilitada a mistura de material genético de plantas da mesma espécie, originando uma grande variabilidade genética. Aqui nós temos o exemplo de uma flor, elucidando aí o que a gente fala. Ó. Os insetos se alimentando do néctar da flor e quando eles forem para outra flor, vão levar os grãos de pólen dessa para outra. E assim vão fazer a fecundação. O beija-flor. E aqui os exemplos das plantas depois da fecundação.
através dos agentes polinizadores, formando frutos com sementes. Tá aí, ó. Geralmente são plantas de grande porte, ó, laranjeira, limoeiro. E por fim, finalizamos aí a nossa aula de gimnospermas e angiospermas. Ficou na dúvida? Não tem problema, manda um WhatsApp para mim que a gente tenta explanar e retirar a tua dúvida, tá ok? Abraço!